A milícia caiu no gosto popular nesse sentido, né? Eu entendo que pode, no caso, ser caracterizada a formação de banda ou quadrilha. Esta natureza de milícia fica mais a critério da ocasião da polícia que se reuniu. Eu fico mais dado técnico, ou seja, qual é o dado técnico? A formação de bando e quadrilha para fins de cometer crime. A milícia é mais no gosto popular. A defesa sempre vem com essas situações de falhas. Nós estamos vivenciando hoje no Brasil, no país, no caso, várias situações em primeiro grau em que os advogados sempre alegam, no caso, falhas. E o tribunal, no caso, os tribunais, aliás, estão confirmando tudo que foi feito no primeiro grau. Então, isso sempre é uma missão constitucional da defesa, apontar falhas. Porém, chega no momento de um julgamento de recurso, isto não é confirmado. Com toda certeza, polícias militares retificar, né? Rosivan, à época, sim. Hoje, não. O Percival continua ainda nas fileiras da Polícia Militar. Nós estamos convencidos já até porque, no caso, por ocasião do inquérito, todas as provas, no caso, foram confirmadas com relação aos mesmos. As questões telefônicas, ainda em fase de inquérito, e por ordem judicial, também foram confirmadas. As testemunhas que, no caso, não vieram mais em plenário do júri, deixaram consignados, durante o curso do inquérito, os seus depoimentos, na presença, inclusive, de um promotor, que hoje é procurador-geral. Portanto, esse conjunto de fatos nos leva, no caso, a confirmar que, de fato, foi eles que, no caso, executaram as vítimas. A testemunha foi executada durante o processo, né? Não só no caso do testemunho como o réu, ele era um réu delator. Então, quem foi executado foi o réu delator. Que réu delator é este? Justamente que estava com eles num processo em que o Regi, que era um traficante, que estava sendo, no caso, exigido dele R$2.000, ele, no caso, José Augusto, o atraiu para o local para que os demais réus o executassem. Este réu confirmou isto na polícia, este réu confirmou isto em juízo e hoje está morto. Nessas duas mortes ficou claro que as pessoas, no caso, assim que tomaram conhecimento, deixaram registradas suas versões no inquérito. Que pessoas são essas? Familiares da vítima e testemunhas. E, inclusive, um corréu também. Um corréu que sustentou, por ocasião do inquérito, e sustentou em juízo que eles todos foram responsáveis. E este corréu foi executado, foi morto. Portanto, no caso, respondendo a sua pergunta inicial, em que eram muitos homicídios, mais de 100 homicídios, é que foram distribuídos para as comarcas competentes, ficando somente esses dois aqui, que é a comarca da capital, que é a comarca competente. Logo, questão de 2 meses que eu adentrei no processo, nós conseguimos a revogação da prisão preventiva de todos. Esse processo ele se arrastou esse tempo todo, não foi por culpa da defesa, e sim por uma série de erros judiciais, e que vários juízes, verificando isso, até se julgavam suspeitos. Esse processo chegou a nível de STJ e muitos foram desqualificados, que estavam todos acusados de homicídios e não. Para início de conversa, se pegaram todos os homicídios de um ocorrido no período do tempo na região metropolitana de Belém, como um todo, indistintamente, e saíram acusando as pessoas. Quando se fala de milícia, primeiro precisa saber o que é uma milícia, né? Se pega tudo que acontece em outros estados, notadamente no Rio de Janeiro, e se transporta para cá, para o Pará. Primeiro tem que se identificar caracteristicamente o que é uma milícia. Milícia, ela é caracterizada notadamente por uma região e uma certa situação financeira. Essas pessoas que aí estão, elas vivem apenas do salário. E aí se tem uma gama, né? Para se dar uma resposta à opinião pública do total descompasso da falta de segurança pública, se criou a milícia. E se criou o quê? Se criou-se principais alvos, os policiais militares e policiais como um todo em geral. Porque eu conheço o processo, aí só tem advogados experientes e bem provável que nós vamos demonstrar que existe toda uma falha nesse processo.